Que bom que estamos aqui então para ouvir a palavra nesse momento, que você agora nesse momento coloque seu coração diante do Senhor para receber a palavra, amém? E o tema de hoje é o pão que se partiu muito, que se partiu e multiplicou em muitos. O pão que se partiu e se multiplicou em muitos, amém? Eu vou dar uma fugidinha da aliança, depois eu vou voltar às alianças mosaico e tudo mais, mas hoje o Senhor me trouxe essa mensagem e ele sabe por quê. Mudou o tema da palavra. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 8. É um milagre muito conhecido de Jesus, a segunda multiplicação dos pães. E todo milagre de Jesus, nós já fizemos uma série sobre os milagres, ele traz vestígios de glória. E eu queria hoje refletir com você sobre este milagre e a revelação que Jesus nos traz no dia de hoje sobre essa multiplicação. Então, o Senhor está na segunda multiplicação, ok? Vamos ler a palavra. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e mais uma vez. Então, tá vendo? Outra grande multidão, que não foi aquela, se reuniu mais uma vez. O povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7, eles responderam. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. E aqui eu quero que você observe 4 verbos. 4 verbos. Tomou os 7 pães, agradeceu, os partiu, em seguida distribuiu. Em seguida entregou aos discípulos que os distribuíram à multidão. Vocês estão comigo? Sim. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos distribuíssem. Todos comeram em outras traduções diz que eles foram fartos. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes. Pega aqui comigo. 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com eles. Você às vezes encontra uns fariseus? Jesus encontrou uns fariseus aqui. E para pô-lo à prova. Tem dias, né? Uns fariseus. Deixa para lá. Pô-lo à prova, exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens desta geração. Então, ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Jesus deixou os fariseus no vácuo. Ok? Quem está comigo?
Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Eita! Enquanto atravessavam no mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? O seu coração está endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada? Jesus está citando aqui um versículo que Deus falou em Jeremias 5:21. É o mesmo versículo. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês estão incrédulos, estão distraídos. E ele diz no verso 19: quando repartiu os 5 pães, entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram? 12, eles responderam. E quando repartiu 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios, diga grandes cheios, de sobras vocês recolheram? 7, eles responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou o Senhor. Amém? Amém. Grande paciência do Senhor. Louvado seja pela paciência do Senhor. Amém. Então vamos ao contexto, queridos. Então Jesus está vindo do norte de Israel, lá da região de Tiro e Sidom. Ele está descendo, né? No verso 7, no capítulo 7 anterior do Marcos 8, a gente viu que ele encontrou aquela mulher sírio-fenícia que pediu pela filha endemoniada. E ele falou: olha, não é certo deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas ela disse: tudo bem, se eu ganhar uma migalhinha. Jesus falou: uau, que fé, né? E aí Jesus veio descendo, fez esse milagre. E Jesus fazia muitos milagres para uma multidão que se aglomerava perto dele, uma multidão gentílica. Ele está vindo de uma região dos gentios, não é mais o povo de Deus que ele fez a primeira multiplicação, ele fez para o povo dele. Quando sobraram 12 cestos, ele falou de Moisés, ele falou do maná, ele falou que ele era o pão da vida. E aí, então, é uma outra multidão aqui. E ele está descendo lá do norte com esta multidão gentílica. Outro povo, outra nação. E eram tantos milagres. E Jesus falava assim, né? Ele procurava ser meio 007. Não fala para ninguém dos milagres. Olha, não comenta com ninguém. Parece que ele estava querendo fazer um mistério. Por quê? Porque não era a hora ainda dele ser revelado como Messias. Mas esta gente gentílica reconhecia a divindade de Jesus e o Deus de Israel sobre ele. Eles falavam glória ao Deus de Israel. E eles contavam para as pessoas. Eles ficavam tão maravilhados, porque quando Jesus chegava próximo a um surdo, o ouvido voltava a ouvir. Quando ele chegava perto de um mudo, o mudo voltava a falar. Quando aquele que é perfeito, a unção de Jesus perfeita, chegava perto de um imperfeito, o imperfeito se tornava perfeito. Porque a graça do Senhor Jesus é proativa. Muitos nem pediam. A graça do Senhor curava as pessoas. Era tanto milagre. João disse isso para nós, não é? Que se fosse colocado nos livros, os milagres do Senhor não caberiam em livros em toda a terra. De tantos milagres que o Senhor fez. Uau! Você já pensou em estar caminhando e Jesus faz milagre aqui, faz milagre aqui? Todos que chegavam a ele, às vezes nem as pessoas nem pediam, ele já fazia um milagre. Porque era a unção de vida abundante, unção de criação, de perfeição, de graça. Graça. Amém? Amor ao próximo.
Compaixão ao próximo. Jesus tinha compaixão. Ele olhava para a multidão e se compadecia. Olhava para o próximo e falava: eu vou curar, eu vou transformar, eu vou dar. Esse é o nosso Jesus. Ele é assim ainda, tá bom? E ele está aqui ainda, cheio de graça, cheio de compaixão. E antes que você pense, antes que você peça, ele sabe o que você precisa. E ele quer te abençoar, tá bom? E ele vinha descendo. E as pessoas falavam: glória a Deus de Israel. E a multidão crescia. A Bíblia nos diz aqui 4.000 pessoas, nos homens, né? Só que você contando mais as mulheres e as crianças, calcula-se mais ou menos 15 a 18.000 pessoas. Nem a iFood poderia suprir tantos pães. Né? E o povo então seguia a Jesus. E Jesus, com toda a autoridade, ele dizia: está aqui o seu milagre, mas não conte a ninguém. Jesus não queria ficar popular. Jesus, ele não quer ficar popular. Ele quer ser conhecido. Porque muitas vezes, quando a gente quer ser somente popular, o que a gente vai atrair? Invejosos, ciumentos. Foi o que aconteceu aqui. Os fariseus tinham ciúmes da fama de Jesus, dos milagres de Jesus, do amor de Jesus, da compaixão de Jesus. Tem gente que às vezes olha para você e você tem compaixão dos outros, você está doando uma cesta básica, você está fazendo uma coisa, as pessoas têm inveja. E ficam irritadas que você está ajudando. Porque do coração provém as fontes da vida. E o Senhor fala para a gente vigiar o nosso coração. E hoje eu te convido a você sondar o seu coração. Porque muitas vezes, em vez da gente ter compaixão do outro, a gente tem julgamento. E a gente fala: será que eu ajudo esse aí? Será que ele merece? Acho que não. O olhar de Jesus é sempre de compaixão para esta gente que era pecadora, que não conhecia a Torá, não conhecia os escritos, não conhecia os profetas, não tinham costume de ir ao templo, não sacrificavam, mas eles estavam lá dando glória ao Deus de Israel e eles permaneciam em Cristo. E é isso que ele quer, ser conhecido. E quer que as pessoas permaneçam nele, nessa unção de vida em abundância. E não simplesmente julguem quem pode e quem não pode receber. Porque quando julgamos os outros, na mesma medida que medimos, seremos medidos. Quando julgamos os outros, anulamos a cruz em nossa vida. Isso é terrível, anular a cruz em nossa vida. Porque Jesus morreu por mim e pelo pecador, e eu sou pecadora, e pelo pecador lá também, que não conhece a Jesus. E não é porque ele conhece um pouco menos que a gente, que ele não é merecedor. Ninguém merece, mas é merecedor da graça quando busca. Quando você busca Jesus com todo o seu coração, a graça vem sobre você. A salvação vem sobre você. É uma questão existencial, não é uma questão cultural na nossa vida. Não é uma questão de cultura, ele não tem cultura, é uma questão de existência. Todos nós, seres humanos, necessitamos de um Salvador e um Redentor. Amém? Todo ser humano, em sua existência, necessita de um Salvador. Nós não podemos nos salvar. Não somos melhores que os outros. Por isso que Jesus aqui olhava esta multidão, que não era o povo judeu, que não ia ao templo, que não era mais culto que os outros. Ele multiplicou o pão para eles e multiplicou o pão para os gentios. Trazendo todos à mesa. Trazendo todos como uma família. Amém? E todos ali, uma questão, uma característica daquele povo, é que todos tinham fome. Nós estamos falando da corça, né? A corça tem sede. E uma característica da corça, queridos,
é que a corça, quando ela está muito tempo sem água, ela exala um cheiro. E esse cheiro atrai os predadores. Então ela precisa correr para a água, não só para beber, mas quando ela percebe que tem predador, ela mergulha fundo para tirar o cheiro. E por isso que ela gosta de água limpa, porque é limpa aquele cheiro que atrai predador. Quando a gente tem predador em a batalha espiritual, a gente precisa mergulhar fundo nas águas tranquilas do Senhor, lá no fundo, e nos limpar de todo o mau cheiro do pecado e trazer aquele bálsamo perfumado do Senhor nas nossas vidas. Só um adendo aqui que eu lembrei. Mas amém? Então, uma característica desse povo era que eles tinham fome. E Jesus, né, falou: quantos pães vocês têm aí? 7. 7, número 7, número da plenitude. Nas outras sobraram quanto? 12. Quando ele fez a multiplicação na primeira, sobraram 12, que indica as 12 tribos de Israel, que indica os 12 apóstolos, que indica governo. O povo de Deus governando o mundo. E aqui sobraram 7 grandes cestos. 7. A plenitude. Os gentios, mais o povo de Deus. Toda a família em Cristo está completo, está perfeito, está pleno, a plenitude da família em Cristo, todo o povo, raça e nação diante do Senhor. 12 e 7. Coisa linda. Então nós vemos isso, que o povo tinha fome. E quando eu estava olhando esse texto, 2 perguntas e observações eu senti. Então, uma era por que Jesus tinha feito essa multiplicação novamente, não tinha despedido as pessoas antes. E o Senhor deixou que a multidão acompanhasse ele 3 dias. E 3 dias a multidão estava caminhando com ele, dormindo num lugar duro. Ninguém tinha cama, ninguém tinha conforto, ninguém tinha banheiro, vocês podem imaginar? Não existia lencinho de papel, nem papel higiênico. Então as pessoas estavam ali, frio à noite, nós sabemos que no deserto faz muito frio, e as pessoas sem nada para comer, mas as pessoas permaneciam. Então o que me chamou muita atenção é que as pessoas permaneciam, mesmo não vendo sinal de comida, mesmo não pedindo nada. As pessoas simplesmente ficavam acompanhando Jesus para ouvi-lo, para estar somente na presença deles. Eles sentiam segurança na presença. Imagina a unção de estar próximo a Jesus, como a irmã falou, a segurança de estar com o Pai, a segurança de estar próximo a Jesus. É incrível quando a gente sente essa segurança. Ontem eu vim na estrada à noite, ventos, né? Que agora tudo é ciclone, né, gente? Que moda esse negócio de ciclone. E vento para cá, vento para lá, e chovendo, e eu não enxergava nada, desde o Rodoanel, na serra, não enxergava nada. E aí você sente a presença. Você não se sente só. Eu falei: Jesus, eu não enxergo nada aqui, ainda mais à noite, né? Quem tem probleminha aqui, não enxergo nada de noite. Mas, glória a Deus, cheguei, porque eu sabia que eu ia chegar, porque Ele estava comigo. Porque Ele estava me trazendo. Porque eu não estava só. Porque eu permaneço na presença dEle. Porque essa é a grande questão. A dependência. Você não vê nada. Porque a fé é isso, gente. É a convicção do poder de Deus. Mas do coração bondoso de Deus. Porque muitas vezes nós cremos que Jesus pode fazer. Mas às vezes a gente não crê que Jesus quer fazer para a gente. Amém? E
Outra coisa que eu observei, por que os discípulos não lembraram da outra multiplicação, né? O Senhor falou, eu vejo que essa multidão tem fome. Eu tenho compaixão. Vamos alimentá-los. E eles? Como assim? Jesus aqui, né? Onde que a gente vai achar pão? E às vezes a gente está assim. Jesus está aqui e a gente está por nossa conta e risco. Muitas vezes nós somos acostumados a ser autossuficientes. Mato no peito. Mato no peito, né? Vou resolver tudo. Cadê o problema? O problema é comigo mesmo. Pode vir problema que eu vou resolver. Eu vou dar um jeito. Eu vou fazer isso, eu vou resolver ali, eu vou ligar para a pessoa, né? Vem problema, que eu resolvo. Nós precisamos aprender. Desliga essa chavinha da autossuficiência. Desliga. Larga. Deixa aqui hoje a sua autossuficiência. E a grande diferença da fé é a entrega. Porque, mais uma vez, a gente fica tentando controlar a vida. Controlar o dinheiro, controlar o cliente, controlar os filhos, controlar a mulher, marido, não, brincadeira. Controlar tudo na nossa vida. Mas o grande segredo é sermos dependentes dele. Entregar. E confiar no amor dele por você. Por você. Mais uma vez, não anula a cruz na sua vida. Foi por você. Foi por você. Lá. Glória a Deus. E ele ama a sua vida. E ele tem prazer em te dar o pão. Porque ele conhece, mesmo que você não peça. Ele sabe o que você precisa. O que você precisa, você não precisa se preocupar. Você só tem que entregar e confiar nesse amor. Porque todo mundo fala, Deus é poderoso. Mas, será que ele quer fazer por mim? Não, eu acho que faz na vida dos outros. Irmão, Deus vai fazer na sua vida, amém? Aí você chega em casa e fala, e para mim? Ah, deixa para lá. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade, você está entregando? Ou você está resignado? Tipo, de fugir. Porque, e se eu pedir e não acontecer e eu me decepcionar de novo? Sabe, queridos, os fariseus ficaram no vácuo, né? Isso foi muito legal, brincadeira, Jesus. Mas foi muito legal que o Senhor foi embora, né? Aí eles pediram o quê? Um sinal. Querido, muitas vezes nós pedimos sinais, porque a gente não está crendo. O povo do Egito, que saiu do Egito, foi o povo que mais viu o milagre. Nem Spielberg fez uma coisa tão, né? Que abriu o mar e era rampa a todo lado, gafanhoto, reuni-lo de sangue, e mosca, e fica de noite, né? Uau, vão para o deserto, Deus faz milagres. E esse povo que viu milagres, o que aconteceu com esse povo? Morreram todos. Então, queridos, quem pede sinal é porque não está crendo. Porque a palavra de Deus diz o que, gente? Diz o quê? Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os sinais seguem os que creem. Não é nós que seguimos os sinais. Porque muitas vezes nós vemos nossos irmãos indo, olha, não vamos lá em tal igreja porque o pastor revela, porque lá tem cura, porque lá tem sinal. Porque eu não estou acreditando no meu Deus, eu preciso de sinal, porque eu não estou crendo. Eu preciso ver isso. E os fariseus eram assim. E muitas vezes a gente fica esperando sinal. Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. Jesus já fez tudo, ele só quer que você vá, põe o pé e avance. Porque se não der certo, ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sempre vai fazer com que você novamente seja alinhado ao propósito dele. Mas você precisa avançar e não ficar procrastinando. Vá, faça, trabalhe, pregue, ame, doe-se. Isto está dentro da palavra de Deus? Está, então continua. Ah, mas eu não sei se eu caso, se compro uma bicicleta. Faça os dois. Casa e compra a bicicleta. Que Jesus vai abençoar. É essa fé convicta no amor do Pai. Quando você era jovem, que você tem seu pai, você fala, pai, eu vou comprar um carro. Seu pai fala, ok, trabalha, que eu estou aqui. Eu estou te dando casa, estou te dando cobertura, né? Eu lembro que o Tato, meu marido, falava para minhas filhas, falava, olha, vão, trabalhem. Ah, mas é arriscado. Arrisquem-se enquanto vocês são jovens. Porque se você não arriscar agora, quando você for velho, não dá para arriscar. Arrisca agora, porque se você cair, você levanta e recomeça. Vá, arrisque-se, faça, aconteça, trabalhe, porque eu é que abro as portas, eu é que te fortaleço. Eu sou o escudo, eu sou aquele que guarda a sua retaguarda, eu sou aquele que te protejo, porque é pai. Então não fica procrastinando, esperando um sinal do Senhor. Porque sinal é quando a gente não crê que Ele está com a gente. A gente não crê que Ele está guardando. É como eu falei ontem. Quando eu entrei no Rodoanel, eu falei, vou voltar. O Senhor falou, o quê? Eu falei, não, vamos, Jesus. Imagina, não tem problema nenhum, não está chegando nada. Mas a gente vai chegar, tem 3 horas ainda aqui. Vamos chegar. Eu precisei ser provada nisso ontem. Eu falei, acho que eu vou voltar. Porque, gente, isso aqui é nada. E Rodoanel não tem um posto de gasolina, não tem nada, né? E eu falei, Jesus, aqui não tem nada. E Jesus falou, e eu? Eu falei, tenho tudo. Tenho tudo. Amém? Porque vem um inimigo e te traz medo. Você está escurecendo, chuva. Você fala, eu vou ser uma responsável, né? O inimigo. Você vai ser responsável, você vai pegar essa estrada. Jesus falou, é agora. Não, e outra coisa, mandei um monte de recado para todo mundo aí, ninguém me atendeu. Falei, puxa vida, ninguém fala. Quer dizer, dá vontade de conversar com alguém, né? Oi, você está aí, fulano? Ninguém. Falei, Jesus, vamos nós dois. Pô a música, vamos louvar. Tipo assim, Jesus falou, ninguém vai atender você, ninguém vai ver sua mensagem. Vamos embora. Entende, gente? Então a gente não precisa de sinal. A gente precisa confiar que Ele ama e Ele está com a gente. Então você teve uma ideia para trabalhar? Faça. Você tem um dom? Continue fazendo seu dom. Mas não estou vendendo. Continua que uma hora vai abrir a porta. Continua sonhando, continua fazendo, continua semeando que uma hora você vai colher com alegria. Esse é o nosso Deus, amém? Então, queridos, o que aconteceu com esses meninos, esses discípulos? Uma raiz de amargura. Concorda? Eu tenho uma amiga que eu vou rapidamente falar um testemunho que é muito interessante. Ela, jovenzinha, não queria casar, não queria namorar, mas de repente conheceu um moço, se apaixonou, eles eram muito jovens. E aí ele foi, pediu a mãe em casamento, e fizeram tudo, e estava tudo maravilhado. E ela disse que ela nunca adorou tanto, nunca orou tanto, nunca louvou tanto, e tão feliz que ela ia se casar, filha de pastor, uma igreja enorme. E aí no sábado anterior ao casamento, chá de panela,
aquela coisa maravilhosa, e acabou o chá de panela, e aí no dia seguinte, no domingo, antes de ir ao culto, o noivo terminou. Disse que os pais disseram que não, que era muito cedo, que eles eram muito jovens, que eles não podiam se casar, não estava terminando o noivado, estava terminando só o casamento, que era muito jovem, tinha que esperar. Ela, logicamente, aceitou, continuaram namorando, mas teve que devolver as panelas. Imagina, um sábado antes, casamento, vestido, panela, apartamento, convidados. No outro domingo ela vai na igreja sem ter se casado. E ela então entrou na igreja, perdoou o sogro e a sogra, perdoou o marido, perdoou o Senhor, mas ela identificou uma fissura de mágoa com Deus. O Senhor, eu orei tanto, Senhor, eu louvei tanto, eu adorava, e de repente o meu sonho foi roubado. E o Senhor tinha confirmado, tanta gente falou que é de Deus, mas daí tanta gente falou que não era de Deus. Os sinais. A gente não pode crer em sinais de todo mundo. Não é todo mundo que é a voz de Deus. Amém? Por isso que a gente tem que discernir. Aí ela falou o quê? Seja feita tua, mas com uma raiz de amargura. Muitas vezes, meus queridos. E depois ela disse, Lígia, foi tão difícil eu voltar a orar. Foi tão difícil eu voltar a adorar. Foi tão difícil eu fazer algum pedido para Deus. Porque ela passou a não acreditar mais que Deus faria para ela. Ela acreditava no Deus poderoso? Sim. Acreditava que Deus fazia para os outros? Sim. Mas para ela só dizia, seja feita tua vontade. Numa resignação, estou resignada. Seja feita a tua vontade. Porque o que vier tá bom. Né, Deus? Mas eu creio que o Senhor não tem nada mais para mim. Tá bom, seja feita a sua vontade. Porque eu não acredito que o Senhor faça para mim aquilo que eu vou pedir. Amém, gente? Tem muitas vezes que nós estamos assim, num estado de torpor de fé. Nessa raiz pequena de incredulidade. E aí a gente não pede mais para Jesus, porque a gente só fala, seja feita a tua vontade, para mim tá bom aquela migalhinha lá, né? Porque a gente acha que Deus não está vendo, que Deus não nos ama e que Ele não quer me abençoar. É uma mentira. Porque o milagre está dizendo que Ele viu, sentiu compaixão e providenciou a multiplicação dos pães. E eles foram fartos, aleluia, amém. E essa multiplicação e abundância é para a sua vida. Que você não crê que tem abundância, mas tem abundância, porque Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Pega aí, amém? Amém. E essa raiz de incredulidade estava nos discípulos, querendo ser autossuficientes, querendo ver onde é que eles iam comprar pão. Se Jesus estava lá, o pão da vida, tinha feito a multiplicação. Que amnésia que você às vezes tem, de que você não se lembra tudo que Jesus já fez até aqui na sua vida, não vai fazer de novo? Que raiz de incredulidade é essa? É só um tempo. O Senhor tem tempo e modo para todas as coisas. Mas Ele quer ver a sua fé, porque sem fé é impossível
E os fariseus pediam o quê, gente? Pediam um sinal, eram incrédulos. Jesus deixou no vácuo. Queridos, quando você ficar pedindo sinal, eles vão falar... E às vezes a gente não recebe porque está no vácuo. Porque a gente não crê. Porque a gente não tem um relacionamento de pai e filho. Porque a gente acha que a gente não merece. Ele não merece nada, mas ele dá. Eu vou fazer o quê? Meu Deus, é um Deus de graça abundante. E a graça do Senhor é proativa, tá bom? Ele não é reativa. Não é porque você faz um sacrifício, porque você faz um jejum, porque você faz promessa, porque você é bonzinho, porque você deu a cesta básica. Não é por causa disso. É simplesmente por graça. Amém? Amém. Vocês estão aqui hoje? Glória a Deus. Amém. Olha, Jesus Cristo. Queridos, a fé não tem nada a ver com ver. A fé é não ver nada e crer, Tomé. Amém. Glória a Deus. Amém? Você não vê nada, mas você sabe que ele está ali. Você sabe que ele está trabalhando em seu favor. Você sabe que ele está junto do seu trabalho. Você não está vendo nada naquilo que você vai vender. Você só está separando ali os vestidos, separando as artes, separando os produtos lá de ficar forte. Você está fazendo as coisas, está separando e separando o sonho. Amém? Estão fazendo sonho? Amém. Está separando isso, separando aquilo. E uma hora, o Senhor multiplica. Quem recebe essa palavra? Queridos, essa raiz de incredulidade é a pior coisa que pode ter. Como eu disse, a graça do Senhor, ela é proativa. É Ele que vem. Primeiro porque Jesus te escolheu, te chamou e te enviou. É Ele que vem. É Ele que desce. É Ele que inclina para você. É Ele que te chamou e te enviou. E Ele enviou assim: vai, que eu estou contigo. Vai, faz, trabalha, acontece. Pode ter certeza, eu sou contigo. Ser forte e corajoso. Eu preguei esses dias sobre a graça. Essa graça abundante que precisa ser uma fé corajosa. Você precisa ter uma fé corajosa. E o Senhor se agrada dessa fé corajosa. Por que a mulher Cirofenícia falou? O Senhor falou assim: olha, não é certo, porque ela falou: olha, a minha filha está endemoniada. E ele não respondeu 3 vezes para ela. E ela pedia, e ele deixou ela no vácuo 3 vezes. Mas ela permaneceu. Amém? O segredo é permanecer, crendo. Aí ela falou: mas olha, eu preciso que o Senhor cure, a minha filha está endemoniada. Ele disse assim: mas olha, não é certo eu tirar o pão dos filhos, e dar aos cachorrinhos. Mas ela disse, mesmo sendo chamada de cachorrinha, ela disse: olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa dos filhos. O Senhor tinha dito: eu vim para as ovelhas de Israel, eu vim para os meus filhos, para esta mesa que estão os filhos. Mas quando ela falou isso: olha, eu aceito a migalhinha, ele ficou maravilhado. Ele falou: uau, que fé! O Senhor espera uma fé minha e sua corajosa, uma fé ousada, uma fé: não, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer, o Senhor está comigo aqui e eu preciso do Senhor, o Senhor me ajuda aí. E Ele ajuda, porque Ele vê a tua fé corajosa, Ele vê a tua fé ousada. Você, quando vê o seu filho, você não fica assim maravilhado quando teu filho é ousado? Você fala, ela fala: minha filha, não, mãe, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu falo: Jesus abençoa. Não, faz aí, Mariana, tá certo. Faz aí, Fernanda. Né? Mas você fala: uau, elas estão animadas, elas estão ousadas, eu não posso cortar. É a fé que elas estão. E você lá está torcendo para dar certo.
mas você fica encantado. Ou você prefere seu filho falar, não sei se vou, se fico, se faço, estou com medo. Mãe, vamos comigo? Mãe, vamos não sei o quê, faz para mim? Não. Você deu toda a condição para o seu filho, para a sua filha, você deu estudo, você deu força, você deu alimento, você deu saúde, você quer que eles prosperem? Vai lá, faz, acontece, trabalha. Não, mas eu vou cair, eu vou machucar. Continua. Ontem, o Samuel, no aniversáriozinho dele, ele ama futebol, né? E eu estava assistindo, gente, levou uma bolada na cara, mas uma bolada, né? Aquele chute que os meninos dão. E eu já vou, né? Chamei a mãe. Mariana, deu uma bolada lá. Mãe, deixa ele. Ele vai levar um monte de bolada. Eu, então tá. Nem ligou. E eu lá querendo tirar o menino. Quando eu voltei, ele estava lá jogando bola numa boa. Então, queridos, você vê? A mãe e o pai falam, vai, você vai levar bolada, você vai cair, levanta, continua forte. É isso que Jesus fala para você, continua, vai, acontece, amém? Essa fé ousada, deixa a sua autossuficiente, creia que Ele está contigo, entrega para Ele, entrega tudo. E não fica achando que Ele não vai fazer, porque Ele vai fazer na sua vida. Quando você menos esperar, as portas vão abrir e a multiplicação vai chegar. Amém? Amém. E é isso, queridos. Toda raiz de incredulidade. Precisamos crer no coração de Deus. E essa minha amiga, ela se sentiu tão desprotegida, não amada, sem o cuidado de Deus. Puxa, ele não quis me abençoar, mas o Senhor fez de uma forma tão maravilhosa o casamento dela depois. Hoje ela é mãe, glória a Deus, né? Mas ela disse, Lígia, eu aprendi que eu precisava entregar e não fugir, dizendo simplesmente, seja feita a tua vontade. Não é isso que Deus quer, uma fuga. Porque às vezes você não quer pedir com medo de se decepcionar. Jesus jamais decepciona você. Jesus não decepciona você nem eu. Não fuja daquilo que você está pedindo. Então, eu te convido hoje a olhar para esse coração. Sonde o seu coração. Olhe o seu coração e olhe do Senhor. Você entende o coração de Deus para você? Você consegue entender o quanto Ele te ama? Ele sabe o que você precisa. Pode pedir. Pode pedir. Não anule a fé. E aí, para terminar, eles vão lá no barco, né? E aí os meninos esqueceram o pão. Os discípulos, né? Aí Jesus fala, por que vocês estão discutindo sobre pão? Mais uma vez, a terceira vez, vocês estão discutindo que não tem pão. Comigo aqui no barco. Será que um dia você está assim também? Com medo de que vai faltar? Vai faltar dinheiro na conta? Vai faltar na despensa, alimentos? Será que você está com medo? Tem alguém com medo aqui? Se livre desse medo. A fé lança fora todo medo. Amém. Aí, né, Jesus está ali e disse, quantos cestos sobraram lá? 12. Governo do rei dos reis. Quem é rei aqui que vai reinar com o Senhor? Amém. Nação de sacerdotes. Tá bom, governo, nós vamos governar. E aí, quanto sobrou agora? 7 cestos grandes. Por quê? Porque esta palavra cestos aqui, desta multiplicação, é a mesma palavra da raiz em hebraico do cesto que Paulo desce na fuga em Damasco. Lembra que Paulo desceu dentro de um cesto? E o cesto era enorme, não era um cesto assim, pequenininho. Enorme, aquele cesto que desceu um homem. Era aquele tipo de cesto grande que diz a Bíblia. Sobejou. O 7 é perfeição, plenitude e sobejou de pães essa sobra. A multiplicação foi muito além do que eles imaginaram. E aí ele falou, 7 cestos grandes. Então Jesus está falando, nesse
vestígio de glória aqui deste milagre, que ele, os 4 verbos, lembra? Tomou o pão, deu graças, partiu e diz amém. E isso remete o quê? O Jesus que estava querendo esconder os milagres, fez milagre para 15 mil pessoas. Ele estava querendo esconder milagre. A compaixão dele foi muito maior do que ele queria esconder o milagre. O amor pelas pessoas foi muito maior. Ele falou, não tem problema que eu vou ficar conhecido aqui. Deixa eu alimentar essa multidão e eles vão sobejar. A graça, ela é abundante na nossa vida. Eu vim para trazer vida em abundância, de alegria, de paz, de esperança, de domínio próprio, de humildade, de paciência, de bondade. Entende? Essa vida abundante, é Ele que está aqui hoje, te dizendo, eu tenho vida em abundância para você. E aí, quando Ele faz esses 4 verbos, Ele está dizendo o quê? Está completo. Ele está apontando para a ceia. E Ele está dizendo aos discípulos, ei, memória, daqui para diante, tenham esses memoriais na vida de vocês. Os 12 cestos, governo. Os 7, sobejando a plenitude dos gentios na família de Cristo. Todos os excluídos são chamados à mesa. Por isso que eu digo, não tenha julgamento pelas pessoas. Será que aquele lá... Não, aquele lá não vai receber a graça de Deus. Olha a vida dele lá. Ixi, não. Jesus vai fazer para ele, não. É para aquele também. A graça alcança os excluídos. Amém? Amém. A graça alcança, escolhe, chama, transforma e envia. A cruz faz isso. E o Senhor estava falando o quê? A ceia. Ele estava apontando para a ceia. Eu vou chamar todos à mesa. O meu povo e os gentios. E estava completo. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, queridos, quando você estiver com medo dos seus sonhos, não queira ser autossuficiente, achando que você é capaz e que a capacidade tem que vir de você. É Ele que te capacita. É Ele que abre as portas. É Ele que traz vida em abundância. É Ele que traz multiplicação. Então você tem que descansar. E não achar que você fala, seja feita a sua vontade, tipo assim, tá bom, você não faz fazer mesmo, mas tudo bem. Não! Senhor, eu quero a tua graça. Eu dependo do Senhor, eu preciso que o Senhor esteja comigo, eu preciso que o Senhor me leve ali, eu preciso que essa porta se abra, eu preciso disso, eu preciso desse recurso, eu preciso abençoar aquelas pessoas, eu preciso abençoar as famílias, eu preciso pregar ali, eu preciso crescer aqui, eu preciso ali. Senhor, derrama a tua graça sobre nós, porque a tua graça basta. Amém? Amém. Fique em pé, vamos orar. Glória a Deus. Senhor, obrigado por esta manhã, Senhor. Nós não somos autossuficientes, nós queremos depender do Senhor. E saber que o Senhor nos ama e faz nas nossas vidas. O Senhor faz com abundância. O Senhor faz muito mais do que pensamos ou imaginamos. E nós te damos graças, Senhor, pela multiplicação, Senhor, nas nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor está multiplicando sonhos, que o Senhor está realizando grandes coisas. Pela fé eu posso ver, Senhor, o crescimento dos irmãos. Pela fé eu posso ver, Senhor. E eu não vou, Senhor, escutar as más notícias, Pai, porque as más notícias são todos os dias nas mídias sociais. Mas a boa notícia é que o Senhor multiplica, o Senhor tem vida em abundância. Aramacantarabachorandás, aramalamandorolo, cantalai lohimanai. Eu vejo, Senhor, eu vejo a tua graça sendo derramada, eu vejo a multiplicação dos irmãos, eu vejo, Senhor, nas nossas famílias curas, eu vejo milagres, Pai,
Porque quando o Senhor, que é perfeito, o Senhor traz à existência as coisas que não existem para nos abençoar. Aquilo que está enfermo, o Senhor traz cura. Aquilo que não tem finanças, o Senhor traz recurso. Aquele que não tem para onde correr, o Senhor vem com a porta aberta. Senhor, obrigado. Senhor, coloca-nos num caminho, Senhor, no caminho abençoado do Senhor, Pai. Nós estamos debaixo da aliança de Abraão. Em Ti serão todos, as famílias serão benditas em Ti, Jesus. Em Abraão, pela fé, porque Abraão, Senhor, foi colocado, Senhor, como herói da fé. Porque ele creu, apesar das circunstâncias, dizer que não, que ele seria pai de multidões, pai de nações, com uma mulher estéril. Ah, Senhor, o Senhor fez para Abraão e nós somos filhos pela fé em Abraão, Senhor. Como podemos não crer de tudo que o Senhor já fez? A Bíblia, Senhor, de Gênesis, Apocalipse, mostra, Senhor, a Tua graça o tempo todo, o Senhor fazendo, e abençoando e abençoando. Graças te damos, Senhor, nos envia com a fé corajosa e inabalável em Ti, porque nós somos casa, como nós cantamos hoje. Casa dessa rocha que habita em mim, diga. Essa rocha que habita em mim, ela, Senhor, dará rios de água viva. Porque a rocha habita em mim, habita em você, querido. A rocha habita em você. E fluirão rios e rios de água viva. E nós temos fome de Ti. Sacia a nossa fome, Senhor. Nós temos fome e a Tua palavra diz que o Senhor vai nos fartar. Que o Senhor vai sobejar, Senhor, de pão, que Tu és o pão da vida. Nós queremos, Senhor, o pão da vida. Que foi partido na cruz. Foi partido na cruz, mas se multiplicou em muitos nós. Nós temos o pão da vida. Nós somos templo, Senhor, do Senhor. E nós temos, Senhor, para dar, que é melhor que receber. Nós temos o pão da vida. O Senhor foi partido na cruz e que a gente jamais se esqueça da cruz. Porque a cruz, Senhor, é que me traz a graça inabalável, a graça proativa, a graça abundante. Eu recebo, diga, eu recebo a Tua graça, eu recebo. E hoje eu deixo aqui, Senhor, hoje eu deixo aqui toda a incredulidade. Eu deixo aqui, Senhor, toda a raiz de incredulidade, Senhor. E eu não vou ficar resignada, nem resignado de achar que o Senhor não vai fazer para mim. Hoje eu creio que o Senhor faz para mim. E eu recebo, Senhor, o sonho em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, Teu povo. Abençoa Teus filhos. Os envia para uma semana maravilhosa, Senhor, esplendorosa. Uma semana com multiplicação, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos. Digam, aplaudam o Senhor. Glória a Deus, dá um glória a Deus.